Você está ouvindo o micropodcast Memórias da Pesca. Essa publicação foi inspirada na página Memórias da Pesca, lançada no Facebook pelo amigo Leandro Couto. Pois é, depois de um ano praticamente sem gravar nenhum episódio, hoje, dia 17 de fevereiro de 2021, eu retorno a esse podcast e para gravar uma despedida e uma homenagem ao Nelson Maciel, que foi um amigo de anos e anos e anos, mais que amigo, foi praticamente um pai. Ele me puxava a orelha, me dava conselho, ouvia e respeitava, mais do que qualquer outra pessoa ele respeitava. E hoje, infelizmente, o Nelson se foi. Se existe um lugar que a gente vai depois que a gente falece ou deixa a terra, esse lugar hoje está mais feliz e com certeza vai ter uma pizza da Caterva lá. E esse podcast é justamente para tentar aqui homenagear um pouco ao que o Nelson foi e ao que ele representou. Eu acho ali que, para quem ouviu o podcast de estreia, né, o primeiro podcast do Caterva, eu conto da onde surgiu essa ideia de fazer o fórum, numa tentativa minha de ajudar o Nelson. Mas, na verdade, a gente se ajudou ao longo desses anos. O Nelson, ali em 2018, ele toma a decisão de tirar o Caterva do ar. E, com isso, ele me chama, meu sócio no Caterva, a gente fez esse projeto juntos. Ele me chama e comunica que ia tirar o fórum do ar para se tratar de um câncer de próstata. E eu, claro, falei, não, deixa que eu assumo o fórum, cuida da sua saúde e quando você melhorar, o fórum vai estar lá, funcionando, ativo, te esperando. A gente fez uma campanha, muita gente participou, a gente fez uma campanha para ajudar o Nelson financeiramente a passar por esse problema. Felizmente, do câncer ele se curou, mas isso custou a ele uma série de problemas de coluna que ele já tinha e foram agravados durante esse período, e ele sonhava com uma cirurgia de coluna para que aquilo se resolvesse, aquelas dores absurdas que ele sentia, o que deixava ele praticamente sem condições de pescar e sem condições de trabalhar. E muitas vezes até sem vontade de sair da cama, como ele me relatava. Viver na base de remédio e tal. Com isso, ele se curando do câncer, ele acabou voltando um pouco mais ativa. E nesse meio tempo entrou a pandemia. E a cirurgia de coluna dele, que estava programada, foi cancelada. Todas as cirurgias eletivas foram canceladas. E com isso ele não tinha mais ali um horizonte para quando ele teria aquele problema resolvido. Foi quando o Ladislau, um outro amigo do Caterva, uma pessoa fantástica, fez contato com outro amigo nosso, pescador, e descobriu que esse amigo nosso tinha um hospital e que ele faria a cirurgia do Nelson de graça. E aí o Nelson agora em janeiro foi para fazer a cirurgia, teve algumas complicações durante a cirurgia, teve ali uma tromboembolia pulmonar e acabou sendo entubado, ficou alguns dias entubado em estado grave até gravíssimo, mas conseguiu se recuperar a ponto de voltar a fazer fisioterapia e ter alta do hospital.
Só que nesse processo de ter alta do hospital, ele acabou tendo um novo problema, voltou ao hospital e ali ele acabou conseguindo, contraindo, né, uma infecção por bactéria, e pela condição debilitada de saúde já de muito tempo, ele acabou não conseguindo resistir e faleceu hoje, dia 17 de fevereiro de 2021, e vai deixar aí saudades imensas. Como eu falei, para mim ele era, claro, quase que um pai, um segundo pai. Não, quase não, ele era um pai, e ele sempre me dizia que me amava como se eu fosse um filho dele. E aí eu resolvi gravar esse podcast para dar um tchau, um adeus, o que seja, e pedir que alguns amigos deixassem aqui alguns comentários dos momentos bons que já passaram junto do Nelson. Felizmente, tudo que eu pude fazer, eu fiz pro Nelson enquanto ele estava vivo. Eu disse para ele enquanto ele estava vivo. Isso é reconfortante, saber que hoje, mesmo ele morto, não estando mais aqui com a gente, eu pude dizer isso a ele. Então aqui é só uma homenagem, um tchau, um até mais, um até breve. E aí eu quero que vocês fiquem aí com alguns áudios de alguns amigos que vão contar aí algumas histórias que se passaram junto do Nelson, que é um cara que vai deixar um espaço, vai faltar essa pessoa a cobrir esse espaço, não só na vida das pessoas, mas na pesca esportiva. É isso. Hoje não está sendo um dia fácil. Eu tô aqui agora, são 6h46. Essa notícia eu tive ela no início da tarde, e até então eu não conseguia nem abrir o Caterva. Eu fui escrever uma mensagem no fórum bem depois, porque eu não conseguia, e não está sendo fácil. Desejar aqui muita força para Patrícia. A Patrícia é a esposa do Nelson, e o Nelson nunca cansou de dizer quanto ela foi importante na vida dele. Então, Patrícia, você sinta-se abraçada por todos do Caterva. Até onde eu pude contar, eram 15 mil. É muito abraço. E é isso, pessoal. Vamos agora, a partir de agora eu vou tentar continuar, gravar o primeiro, sempre dar força para continuar os próximos. Vamos tentar continuar mantendo uma periodicidade mais distante. Eu tentei fazer semanal, não deu, mas agora vamos tentar fazer alguma coisa mais periódica aqui no podcast. Valeu. E valeu por tudo, Nelson. O Caterva continua no ar, continua ativo enquanto eu conseguir manter ele lá. Valeu. Muito obrigado por todos esses anos. E vai segurando a pizza da Caterva em cima. Um dia a gente se encontra, se é que existe aí em cima. Valeu. Meu nome é Carlos Eduardo Gassawara, né? O pessoal me conhece por Oga. Tenho 44 anos, sou daqui de Curitiba. E conheci o Nelson, na verdade, na época quando ele trabalhava no mercado fotográfico e eu trabalhava numa empresa do mesmo segmento. Ele era um fornecedor de equipamentos pra gente. Mas ao longo dos anos, né, a gente acabou descobrindo uma outra afinidade, né? Que é a tal da pesca esportiva. Na época, isso no começo dos anos 2000.
principalmente porque naquela ocasião existia um site, uma loja de pesca aqui em Curitiba chamada Hobby Fishing, e esse site tinha exatamente como se fosse um quiz chamado Sabe Tudo, e o Nelson era o guru, né? Ele era o cara que fazia avaliações das questões. E a gente acabou se tornando amigo, né? Principalmente por essa questão de pesca, né? A gente era amigo por questões profissionais, mas depois nós nos tornamos amigos, né? De uma maneira geral. O Nelson foi um cara assim que ele me ensinou muito, né? Na parte da pesca esportiva. Na verdade, acho que ele foi minha maior influência, né? Porque naquela época eu não tinha conhecimento nenhum, a gente não tinha o recurso que nós temos hoje em dia, né? Mas o Nelson foi um cara que me apresentou exatamente a pesca esportiva e principalmente me apresentou diversos amigos que nós temos aí hoje, né? Inclusive o próprio Zeca que toca o podcast e o fórum. E a gente acabou se tornando grandes amigos, né? O Nelson, ele participou basicamente dos momentos, digamos assim, da pesca esportiva mais importantes que eu tive, né? Basicamente, ele me ensinou a dar os primeiros arremessos com carretilha, né? Que é a parte mais, digamos, emblemática para quem está começando a pescar com iscas artificiais e carretilhas, né? Ele me ajudou a espantar aquele fantasma das cabeleiras, né? Muito embora isso a gente só tenha com muita prática no decorrer. Ele também esteve presente nas capturas de peixes mais bacanas que eu tive na minha vida, no Rio Xingu. Então, assim, e sem falar nas outras ocasiões, né? A gente sempre se falava ou trocávamos mensagens, volta e meia nós íamos em bares, almoçávamos também, né? Então a gente sempre teve um contato mais próximo e eu tenho o Nelson como um grande amigo, né? Não só amigo, mas ele era um cara que me dava bronca, conselho, era um cara que sempre esteve ativo no meu dia a dia, digamos assim, também, principalmente no pesca esportiva, né? Então a gente é muito grato ao que ele fez pelo nosso esporte. Eu sou muito grato pelo amigo que ele foi. Sou muito grato por tudo aquilo que ele me ensinou. Sou muito grato pelas amizades de pesca que eu fiz até hoje e que carrego comigo no meu dia a dia. E digo para vocês que é um cara que vai me fazer sentir muita saudade das bagunças, das risadas, dele olhando para mim com aquela cara com a mão na orelha que não escutou, falando oi, para eu poder repetir mais alto o que eu falei, né? Porque ele não tinha entendido que ele era meio surdo, né? Mas ele era um cara assim que vai fazer muito falta na minha vida e tenho certeza que marcou a vida de muitos outros que são amigos dele aqui. E vamos seguir a vida, né? O Nelson deixou um legado muito bacana aí para todos aí. E se ele fez alguma coisa pela pesca esportiva, foi muito. E podem esperar que a saudade vai apertar, mas a gente tem que seguir a vida. Nelson é um cara que vai ficar para o resto da vida pra gente aí. Um abraço a todos. Amigos do Cateva, Marcão, presidente da ANEP, da Fishing Business. Hoje é um dia que me deixa um vazio, né? Me deixa um vazio porque nós perdemos um grande companheiro. Nelson, as recordações que a gente tem dele. Eu lembro que numa feira da Trade Show nós saímos andando, visitando o pessoal junto, e ele fazia a questão de me apresentar como uma pessoa especial. E eu virava o jogo e o especial ali era ele, porque uma pessoa com um coração maior do que ele, uma pessoa que transmitia uma paz, uma pessoa que era parceiro. Nelson, nas suas pescarias agora, olha aí por nós, meu amigo. Nós vamos sentir sua falta e que você esteja bem ao lado do Criador aí e que Ele conforte toda a sua família, meu querido. Vá em paz, nós vamos sentir sua falta. Meu nome é Rodriguinho Fly, tenho 33 anos, conheço o Nelson Maciel desde os 17 anos, desde o início da Cateva, desde 2004, a pessoa que me abraçou aí
enfim, tem um significado muito grande para mim, para minha trajetória, não só como pescador, como profissional da pesca, mas como pessoa também. E tive o prazer, né, a honra de realizar um grande sonho da minha vida ao lado do Nelson Maciel, que foi ter um barco, né, um bass boat. E comecei a trabalhar como guia de pesca na represa de Três Marias em 2011, 12, se não me falha a memória. Tem uns 10 anos isso, mais ou menos. E na época ele estava em Uberlândia. Ele foi lá fazer um material de um torneio de pesca e depois veio para Belo Horizonte. A gente veio junto. Meu barco estava lá em Três Marias, na pousada. E nós passamos ali 2 dias, né, navegando, pescando, batendo papo. E tive alguns problemas com o barco lá e o tiozão, como sempre, né, me aconselhando, sempre falando calma. Era um moleque ansioso, né, que precisava ter uma pessoa com o coração do tamanho do dele e a calma que ele tinha. Pessoa muito especial. Difícil lembrar, né, desses momentos e não emocionar, enfim. Enfim, foi muito bacana, além dos momentos que a gente passou, né, pescando, conversando. Me ensinou muito sobre a vida e vendo ali uma aflição, né, de um jovem realizando um sonho e passando por algumas dificuldades também. Como eu falei aí, o barco tava cheio de problemas. Eu quase matei o Nelson falando nisso. Fui fazer umas fotos, né, e como um excelente fotógrafo ficou no pier. Eu arranquei com o barco e fui na direção dele e ia fazer a curva, chegando bem próximo do pier. E antes disso eu falei, eu vou testar, né? Vou girar o volante para um lado e para o outro, para fazer um movimento com o barco e depois fazer a curva na frente dele. E quando eu tentei virar o volante antes para um lado e para o outro, o volante não virou. Ele travou, a direção travou comigo. E eu puxei o acelerador, o manche, e parei a 1 metro de distância do Nelson. E o Nelson tremia todo e falava: o que aconteceu, piá? O que aconteceu? Eu falei: tio, agarrou, o volante não vira. Enfim, então assim, foi um misto de um momento de alegria, né, por estar realizando um sonho, de tristeza pelas dificuldades que eu passei. E ele sempre falava: relaxa, isso aí faz parte, são coisas da vida, vai passar, tal, tudo tem solução. E chegou a me dar um santinho de Nossa Senhora, Exaltadora dos Nós. Cara, vai deixar muita saudade. Vai com Deus, tio. Obrigado por tudo. Roger, de São Paulo, 53 anos. Eu conheci o Nelson no antigo Fish Point e depois tivemos muitos contatos assim virtuais pelo Caterva, que na verdade se tornou a família do Nelson, né? Sempre agregando as pessoas, incentivando, dando as opiniões, as dicas. E tive também o prazer de conhecer ele pessoalmente, pois ele veio algumas vezes em São Paulo, em eventos de pesca, né? As feiras de pesca. É uma perda lastimável, mas o que vamos fazer, né? São os desígnios de Deus e a gente tem que aceitar e guardar o que é de bom na nossa memória, tudo que ele deixou aí de legado pra gente. Valeu! Boa noite, pessoal. Aqui é o Moa Ecopesca, Cambé, Paraná, 54 anos. Venho aqui deixar minha homenagem
um grande amigo que conheci através do Fórum da Caterva na década de 2006. Estou lá até hoje e com muita dor no coração venho aqui deixar minha simples homenagem a um grande amigo. Já comemos pizza junto várias vezes aqui na cidade de Londrina, Paraná. Fizemos vários encontros, o nome Pé Vermelho, aqui da represa Capivara. É uma coisa que a gente emociona até, porque todo dia eu mandava um bom dia no WhatsApp para ele, dando as melhoras para ele desde o início. Infelizmente foi abatido aí, né, pela enfermidade dele, e espero que Deus tenha bondade e misericórdia e acolha ele para um bom lugar, que o Nelson era um bom homem. Do tempo que a gente conhece, bate papo, sempre eu tava às vezes ligando para ele mesmo no celular dele, tá? Então a gente tinha uma amizade muito bacana aí, um respeitava o outro, que isso que é muito importante, né? Quero deixar aqui a minha tristeza, a minha solidão aí de não ter mais um amigo para mandar um bom dia de manhã, que eu tenho um costume de ter uma transmissão de manhã, que todos os amigos queridos aí, a gente tem um bom dia para animar o dia e começar o dia bacana, né? Mas Deus sabe o que fez, né? Se era para ele ficar enfermo, sofrendo numa cama de um hospital, que então de melhor ele teve aí o descanso eterno. Valeu, Nelson, que Deus abençoe onde você estiver, meu amigo, que Deus esteja contigo e que Deus dê conforto a todos os corações da sua família, esposa, filho. Deus conforte todos vocês aí. Tamo junto aí, que um dia todos nós, vamos se encontrar, com certeza. É isso aí, galera. Forte abraço a todos. Que Deus abençoe. Um grande abraço no coração de cada um de vocês aí, da família do Nelson, que é o Moa, Cambé, Paraná. Forte abraço, meus amigos. Que Deus conforte vocês fortemente mesmo, que o Nelson deixou saudades. Valeu, tamo junto. Meu nome é Singe, sou de Taquaritinga, interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto. Tenho 62 anos e fiz uma pescaria com o Nelson há uns 3 anos atrás, 4 anos, no Rio Suiamiçu, no Mato Grosso. E ele me convidou, falou: organiza uma turma, a gente vai, não sei o que, tal. Ele organizou uma turma pela Caterva, eu organizei uma turminha minha, fechamos a pousada e fomos pescar. E durante a pescaria nós tava bom de peixe e tudo, mas tinha umas cachorras largas de 8, 9 quilos, gigantes, enormes, e só tava saindo na isca viva, na tuvira. E eu tava, como não conseguia pegar na artificial, que tava muito no fundo, eu acabei apelando para isca natural. E a hora que eu peguei a tuvira na mão para iscar, a primeira tuvira, eu peguei na mão a iscar, ele passou a uns 100 metros de mim. Não sei como ele enxergou, ele começou a gritar: linguiceiro, linguiceiro. Não sei como ele enxergou. Eu larguei a tuvira e acabou saindo do lugar. Nem chegamos a pescar as cachorras de lá. Mas ele era um aficionado, ele falava que
jamais ia pegar numa isca viva na mão para pescar. Assim foi nosso capitão, né? Então tá bom. Um abraço a todos. Tentar gravar isso não tá sendo fácil. Vamos lá, vamos ver se dessa vez sai. Eu sou José Zonon, tenho 58 anos, sou de Araraquara, São Paulo. Conheci o Nelson virtualmente em janeiro de 2005, quando eu migrei do fórum TBFTT para o Caterva. Imediatamente eu fui muito bem recebido por ele e pelo Zeca. Ele era um agregador. E imediatamente eu fiz um monte de amigo virtual. Ainda em 2005 fiz a minha primeira pescaria lá em Formoso do Araguaia, no Tocantins, com 3 pessoas que eu tinha conhecido no fórum, que eram só virtuais: o Zeca, o Fabiano e o Ari Venturinelli. Fomos para Formoso e Ilha do Maranhão. O fórum virou minha segunda casa, o meu vício. Aprendi muita coisa lá, ri muito, ensinei algumas coisas sobre como fazer isca artificial, sacaneei muitas vezes o índio velho, fazendo fotomontagem no Photoshop, colocando ele em situações constrangedoras, só para ver ele ficar bravo. E para isso eu contava com alguns comparsas como o Nogueira e o Oga. Acabei conhecendo o Nelson pessoalmente numa feira de pesca em São Paulo, quando uma galera da Caterva marcou de se conhecer pessoalmente lá. Fiz pescarias com outros amigos virtuais que se tornaram amigos reais. O Oga, o Ricardo Robinho lá de Bauru, o Garcia Maresia, o Cristiano de BH e vários outros que de virtuais se tornaram reais. Eu fiquei ativo no fórum até 2010, 2011, quando a minha rotina pessoal mudou bastante e eu já não conseguia muito acompanhar o andamento do fórum. Infelizmente, minha pescaria com o Nelson ficou só no planejamento. A gente se falava eventualmente. Final de ano, Natal, Ano Novo, eu não ligava para parente, mas eu ligava para o Nelson. A gente fazia piada das nossas dores nas costas e combinava de que quando parasse de doer, quando elas melhorassem, a gente ia pescar. Infelizmente não deu tempo. Ele partiu cedo demais. Agora o sorriso amplo, o abraço fraterno vão ficar para sempre para quem teve o prazer de conhecer pessoalmente esse vídeo velho. E aí pessoal, Márcio Zarini aqui. É impossível não deixar de prestar essa homenagem pro Nelson, grande Nelson. Sou muito grato a ele, que aprendi muito no fórum, graças à moderação que ele sempre fez de forma muito pessoal, tratando todos como amigo, até como parente. Dá a impressão que ali era todo mundo uma família, principalmente nas épocas de ouro, antes da entrada de redes sociais, que a gente movimentava o fórum e era o nosso local, o nosso ponto de encontro, os bons dias, as conversas. E além do aprendizado, acho que principalmente o que fica são as amizades que a gente formou lá. Muitas delas eu levo no meu dia a dia, são grandes amigos que eu tenho da vida, além da pesca, amizades que fogem da pesca, são amizades que eu tenho no dia a dia, grandes amigos meus,
que a gente fez graças ao fórum, ao contato diário no fórum, as pescarias marcadas por lá. Então é isso que a gente vai levar do Nelson, esse legado, além da questão técnica da pesca esportiva, que sempre foi primorosamente mediada por ele dentro do fórum, são as amizades que a gente formou, que eu acho que é o grande tesouro, o grande legado que o Nelson deixa disso. No mais, é esperar que Deus Pai o receba num lugar muito bom, muito melhor do que ele estava aqui. E um grande abraço para todos os amigos do Caterva. E fiquem com Deus. E aí, pessoal, Márcio Zarini aqui. É impossível não deixar de prestar essa homenagem para o Nelson, grande Nelson. Sou muito grato a ele, que aprendi muito no fórum, graças à moderação que ele sempre fez de forma muito pessoal, tratando todos como amigo, até como parente. Dava a impressão que ali era todo mundo uma família, principalmente nas épocas de ouro, antes de entrada de redes sociais, que a gente movimentava o fórum e era o nosso local, nosso ponto de encontro, os bons dias, as conversas. E além do aprendizado, acho que principalmente o que fica são as amizades que a gente formou lá. Muitas delas eu levo no meu dia a dia, são grandes amigos que eu tenho da vida, além da pesca, amizades que fogem da pesca, são amizades que eu tenho no dia a dia, grandes amigos meus, que a gente fez graças ao fórum, ao contato diário no fórum, as pescarias marcadas por lá. Então é isso que a gente vai levar do Nelson, esse legado, além da questão técnica da pesca esportiva, que sempre foi primorosamente mediada por ele dentro do fórum, são as amizades que a gente formou, que eu acho que é o grande tesouro, o grande legado que o Nelson deixa disso. No mais, é esperar que Deus Pai o receba num lugar muito bom, muito melhor do que ele estava aqui. E um grande abraço para todos os amigos do Caterva. E fiquem com Deus. Meu nome é Paulo Storino, eu sou de Belo Horizonte, conheci o Caterva através de um amigo aqui em comum em Belo Horizonte, e no Caterva conheci o Nelson virtualmente. E foi um ambiente que eu fiz muitos amigos, aprendi muito sobre pesca, conheci pessoas até da minha cidade mesmo e outras de outros lugares do Brasil, Brasília, Salvador, Rio Grande do Sul. Me fez muito bem, muitas amizades, muito conhecimento foi adquirido nessa época onde o Caterva estava mais atuante. Depois tive o prazer de estar numa pescaria com o Nelson Maciel, que foi aquela famosa excursão ao Sucunduri, lá do Vila Nova. Eu e mais uns outros poucos privilegiados, né? Zeca, Douglas, Eduardo Sone, Flávio, Adalto. Uns poucos tivemos o prazer de conviver com o Nelson ali durante alguns dias. Foi muito legal. O Nelson já sofria naquela época com as dores nas costas. Estava lá com a muletinha dele, né, se apoiando na bengala, né, meio que improvisada ali e tal. Mas mesmo assim, uma pessoa muito otimista, sempre rindo para todo mundo. Uma pena, né? Muito cedo e a vida tem batido bem nesses tempos aí difíceis. Boa noite, pessoal. Meu nome é Flávio Denegri, tenho 57 anos e desde 2007 frequentava o Caterva. E falar o que uma pessoa como o Nelson, que em 2008, quando eu perdi o meu filho, nós nem nos conhecíamos, falávamos muito pouco. Ele fez questão de me ligar pessoalmente para me confortar. Ficamos 10 dias aguardando o corpo do meu menino aparecer depois do afogamento. E ele me ligando constantemente para me dar um apoio, dar uma força, enfim. Por ocasião do encontro que o Caterva fez lá em Curitiba, fiz questão de eu e minha esposa irmos pessoalmente agradecer o Nelson e o restante do pessoal que fez essas menções também, que ligou, que mandou mensagem e tal.
Foi aí que eu conheci a maioria do pessoal do Caterva e aprofundando mais ainda minha amizade com o Nelson. Mesmo estando ausente um bom tempo do Caterva, nunca deixei de lado a amizade com muitos aí de dentro, principalmente o Nelson. E quis o destino, que eu sempre incomodando ele para vir até aqui a minha casa em Novo Hamburgo, para a gente tomar um café, comer um churrasco, alguma coisa assim. No final do ano passado ele e a Paty vieram, me fizeram essa surpresa agradabilíssima. Ele me ligou e disse: ó, tô indo. E como eu trabalho em Campo Bom, que é uma cidade aqui ao lado de Novo Hamburgo, me toquei de lá para cá, aguardando os dois. A Paty veio, deixou ele, foi cumprir um compromisso que tinha, e eu e Nelson ficamos conversando. Conversamos sobre muitas coisas, sobre o passado do Caterva, sobre as nossas vidas. Ele muito feliz porque o pessoal estava conseguindo alguma coisa para a cirurgia dele, para ele parar com as dores infernais. Eu sei porque eu também tenho um problema de coluna e na lombar, e eu sei, eu tenho um pouco da dor que ele sentia. Mas quis o destino que ali era a nossa despedida. Despedida de um cara reto, um cara honesto, um paizão, agregador. Engraçado que durante as tretas que davam tanto no Caterva quanto nos grupos de WhatsApp, o Nelson era sempre o agregador da turma. Era sempre o que botava panos limpos em cima, panos quentes em cima da treta, para acalmar e tocar a vida. Quis o destino que, por uma circunstância da vida, ele teve a felicidade de fazer a tão sonhada cirurgia, mas não, o pós-operatório, a bactéria levou ele daqui. Agora ele deve estar no mundo espiritual, junto com o meu filho, fazendo o que eles mais gostavam, pescando, conversando. Eu tenho certeza que, assim como ele lá, nós aqui um dia vamos nos encontrar também, de uma forma ou de outra, no mundo espiritual, rememorando as conversas, rememorando as tretas, enfim. Nelson, vá em paz. A tua tarefa aqui nesse planeta, o teu legado e principalmente o teu nome são coisas que jamais esqueceremos. E a Patrícia, aquela esposa abnegada, aquela pessoa maravilhosa que ficou o tempo todo ao lado dele, que Deus te abençoe, Patrícia, obrigado por tudo. E ao pessoal que ajudou, o Lalau, o Zeca também, que Deus abençoe vocês pela iniciativa, pelo bom coração de todos vocês. Nelson, fique em paz, um dia a gente se fecha por aí.